Hélder Maiato é investigador no Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto. É aqui que o cientista estuda a divisão das células. As suas descobertas incluem um gene com uma função importante na distribuição dos cromossomas. São eles que contêm todas as instruções necessárias à vida. O trabalho de Hélder Maiato tem ajudado a compreender o movimento dos cromossomas durante a divisão celular. Um problema antigo e enigmático da ciência que, uma vez esclarecido, poderá explicar quais os mecanismos moleculares que estão na base de doenças como o cancro. É o verdadeiro milagre da multiplicação. Tudo o que somos devemos-lo à divisão celular. O ser humano é composto por trilhões de células e, ao longo de toda a vida, continuamos dependentes deste processo. Estima-se que 250 milhões de células do nosso corpo se estejam a dividir a cada instante. É este processo biológico que faz, por exemplo, com que o organismo consiga defender-se contra as infecções e os tecidos se renovem. O papel da divisão celular é inquestionável. É graças a este mecanismo que os cromossomas distribuem corretamente a informação genética. Tudo começou numa única célula que contém a informação genética da nossa mãe e do nosso pai, que, resultado de divisões celulares sucessivas, ou seja, uma célula origina duas células originam 4 células, por aí fora, até originarem os milhões de células que temos atualmente, que formam um indivíduo adulto. Por isso, o que eu tento perceber é este mecanismo, o mecanismo molecular por trás da divisão celular. E a compreensão deste mecanismo molecular levou Hélder Maiato a combinar a microcirurgia laser com as modernas técnicas de biologia molecular. No laboratório, o cientista usa lasers, originalmente fabricados para fins militares, para interferirem diretamente nas pequenas estruturas das células vivas. A observação deste processo, usando microscópios avançados, permitiu perceber como é que um gene assegura a distribuição correta dos cromossomas. Este é o primeiro passo para saber quais os mecanismos moleculares de algumas doenças. Muitos tipos de cancro, pelo menos numa determinada fase do seu desenvolvimento, é característico por apresentar divisões celulares desreguladas, ou seja, as células continuam a dividir-se quando não o deviam fazer. Por isso é que se formam massas, as chamadas massas tumorais, porque é o resultado de uma duplicação das células contínua, quando, numa situação normal, essa divisão estaria controlada e, em algumas situações, estaria inibida. Constatações que só foram possíveis graças à mosca da fruta. Este organismo modelo foi usado pelo cientista em 2000, quando estava a fazer o doutoramento em ciências biomédicas. Depois, foi preciso comprovar que a função de um gene específico da mosca da fruta poderia ser também conservada em humanos. Nos laboratórios da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, Hélder Maiato conseguiu a resposta positiva que tanto aguardava. Representa várias vantagens técnicas para responder a determinadas questões com implicações para a biologia humana. Porque, uma vez que os processos são conservados, é muito mais fácil, por exemplo, manipular uma levedura do que manipular um humano, para além de todas as questões éticas que estão por trás. A própria divisão, o ciclo de vida destes organismos modelos é muito mais curto. Ninguém na família seguiu uma carreira ligada à investigação, mas Hélder Maiato estava no sítio certo, à hora certa. Tudo começou numa pequena oficina onde se fabricavam brinquedos. O meu avô provavelmente foi a pessoa que mais me influenciou, mais no sentido da curiosidade e de fazer coisas muito engenhosas, digamos assim, embora se fosse aplicar diretamente eu se calhar seria um engenheiro e não um cientista, mas esse gosto pelos desafios, pelas coisas que não se sabe e tentar fazer, posso dizer que se calhar foi a minha maior influência. De olhos postos numa profissão ligada à ciência, decidiu candidatar-se à Universidade do Porto. Entrou em 1994 e de lá saiu em 1998, já licenciado em Bioquímica.
eu gostava muito de Química, e daí a opção Bioquímica ter sido uma opção natural, para além de ter sido, na altura, era a licenciatura que mais nos preparava para uma eventual carreira de investigação. E então foi, provavelmente, aos 18 anos, quando decidi estudar Bioquímica, que tive a primeira vez consciência que poderia vir a ser um investigador. E só a teoria não lhe chegava. Entre uma aula e outra, Hélder Maiato já percorria os corredores que davam acesso aos laboratórios. Acho que se calhar até começou a vir para cá antes de acabar a licenciatura, porque eu acho que ele já durante a licenciatura estava interessado em ciência, estava apaixonado pela ciência e, portanto, eu acho que ele já começou a vir cá antes de acabar a licenciatura. Quando acabou a licenciatura, ele entrou como aluno de doutoramento e eu lembro-me de o ver aqui nos corredores, sempre assim com um ar muito sério. Porque eu acho que quando sou muito jovem já tem sempre um ar muito sério. Ele agora já sorriu um bocadinho, mas na altura tinha sempre um ar muito sério. E lembro-me do Cláudio me comentar, muitas vezes, que era um aluno excelente que ele tinha. Em 2003 concluiu o doutoramento em Ciências Biomédicas, que o levou a repartir a sua vida entre Portugal e o Reino Unido. E é aqui que entra a mosca da fruta. Para avançar com o estudo, foi mesmo obrigado a contrariar algumas vontades alheias. Foi divertido o facto que o meu co-orientador na Inglaterra não estava muito interessado em fazer este trabalho, ele queria que o Hélder trabalhasse noutra área. Eventualmente, eu conversava com o Hélder todos os dias por internet sobre o que estava a acontecer, o trabalho, como estava a avançar. E os dois fomos puxando e convencimos o orientador inglês de que, de facto, o trabalho valia a pena. E, de facto, o trabalho veio a valer muito mais a pena, não só a Hélder, como também a meu colega inglês, que de facto, ele beneficiou muito do trabalho do Hélder.